irmãos, queridas irmãs, deve fazer que reflitamos, escutar novamente essas palavras que São Paulo nos dirigiu na primeira leitura de hoje, retirada do capítulo 3 da carta aos Filipenses, quando, afirmando a sua herança hebreia, que era um hebreu da tribo de Benjamim, fariseu segundo a lei, zelante, irrepreensível em relação a todas as normas, que fora circuncidado ao 8º dia, como determinava a lei de Moisés, mas que, diante de tudo isso, ele considerou como perda por causa de Cristo. E mais ainda, ele vai dizer adiante, se a gente continua a ler o texto, que ele vai considerar como lixo, diz algumas traduções, outras, que corresponde ao que realmente São Paulo disse, considera como esterco. É uma palavra fortíssima e talvez por isso as traduções suavizam um pouco para não causar perplexidade nos leitores, mas essa é a expressão que São Paulo usa, que considera algo completamente desprezível, uma realidade que ninguém quer meter a mão, por assim dizer, mas considera aquilo que para outros era motivo de orgulho, para ele é algo desprezível em comparação ao que recebeu de Cristo. Isso deve nos ajudar sempre a ir mais profundamente nessa reflexão pessoal daquilo que realmente Cristo representa na minha vida. Se de fato, diante da experiência da presença de Cristo no meu dia a dia, todas as demais realidades, por mais importantes que sejam, por mais plenas de valor que possam ter, devem necessariamente ficar num segundo lugar. E num segundo lugar, muito atrás. E que, como São Paulo, eu devo me perguntar, se eu estaria disposto a abandonar tudo, se fosse necessário, para conservar essa presença de Cristo na minha vida. Porque é isso que está em jogo. Agora, atenção. Para que possamos realmente fazer essa experiência, é preciso também que entendamos uma realidade que antecede a tudo isso. E é a seguinte: a experiência da presença de Cristo na nossa vida não é uma conquista. Não é um ponto de chegada de um esforço. Não é algo que eu vou alcançar com muita luta, porque eu realmente procuro viver os mandamentos, e aí, como resultado de tudo isso, eu experimento essa presença de Cristo. Não, não é isso. Aliás, se eu espero que o estar em comunhão com Deus seja simplesmente o resultado do meu esforço, eu nunca vou encontrar isso. E nunca vou ter realmente Deus e Cristo como essa prioridade absoluta que me faz, inclusive, considerar, como São Paulo, todas as demais realidades como algo desprezível. Mas, ao contrário, olhando, em primeiro lugar, o próprio exemplo de São Paulo, ele não estava buscando Cristo. Mas, bem o contrário. Ele estava perseguindo a igreja. E eis que Deus se manifestou na vida dele, que Cristo se manifestou na vida dele no caminho de Damasco, quando estava indo perseguir cristãos, perguntando-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era o bom pastor do evangelho que nós escutamos, que tinha ido atrás da ovelha perdida. E é essa experiência que eu e você devemos fazer, porque cada um de nós é essa ovelha perdida. E, portanto, a base da nossa relação com Deus, do nosso encontro com Deus, da nossa experiência da presença de Deus na nossa vida, é sempre e necessariamente a iniciativa desse Deus misericordioso que vem até nós sem que o mereçamos.
Há uma interpretação muito interessante. Eu estava ontem estudando esses textos para preparar a homilia. Eu sempre procuro ler os padres da igreja. E há vários padres da igreja que, comentando, os padres da igreja, como bem sabemos, são esses autores dos primórdios do cristianismo, dos primeiros séculos, e dão uma interpretação muito interessante a essa parábola, do pastor que deixa as 99 ovelhas e vai atrás da ovelha perdida. Diz o seguinte, que o número 100 representa a perfeição e que representa tudo aquilo que Deus criou de criaturas que têm o uso da razão. E, portanto, representam todas as realidades angélicas, todos os anjos, todas as categorias de anjos e a humanidade. E na concepção antiga, existem muito mais categorias de anjos do que de homens, porque quanto mais perfeito o ser, maior número eles existem. E, portanto, a parábola ia no sentido de que, segundo a interpretação desses padres, que Deus deixa tudo, deixou os anjos, deixou todas essas criaturas superiores para ir atrás daquela criatura que era a mais desprezível de todas, porque era menos perfeita, que era o homem, e vai atrás dele. E o coloca nos ombros, ou seja, ele se faz homem. Ele assume a nossa natureza e a coloca sobre si em Jesus Cristo. Isso só vem reafirmar essa misericórdia absoluta de Deus, esse amor infinito, dele se fazer um de nós, de vir ao nosso encontro, de se rebaixar, como aliás São Paulo também fala, no capítulo 2 da carta aos Filipenses, que escutamos outro dia, embora fosses divina condição, Cristo Jesus não se apegou ociosamente à sua condição de Deus, mas ao contrário, se rebaixou a si mesmo, assumindo a posição de escravo, assumindo a natureza da ovelha e colocando-a nos seus ombros. E depois, a segunda parábola também tem uma interpretação interessante, que fala que essa mulher que vai procurar a moeda perdida representa a igreja, que é aquela que, junto com Cristo, tem essa missão de sempre procurar a salvação dos seus filhos. E aqui, novamente, essa experiência da misericórdia, da igreja que nos oferece os sacramentos, da igreja que nos oferece a palavra de Deus, da igreja que, apesar dos defeitos dos homens da igreja, durante toda a história não fez outra coisa senão pregar essa misericórdia. Assim sendo, que de verdade, como no Salmo nós éramos convidados a repetir no refrão, no Salmo 104, que possa exultar o meu e o seu coração, porque buscamos o Senhor. Mas mais ainda, diria eu, corrigindo, não a palavra de Deus, mas no sentido da interpretação. Que exulte o nosso coração, não tanto porque buscamos o Senhor, mas porque experimentamos que o Senhor nos busca a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.